irmãs, cumprimentamos a todos e todas com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Damos início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo. E ao darmos início a este culto, em que enfatizaremos a importância da presença de Jesus conosco, nós, nesse instante, ouviremos o prelúdio. Adoremos todos juntos a Jesus Cristo, nosso Senhor, ao nosso Deus eterno e ao nosso Deus Espírito Santo. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Toda a glória seja dada a Deus o Pai, a Jesus Cristo, o Filho, e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Deus da nossa vida, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando este culto de louvor tão somente ao Teu santo e bendito nome. Adoramos ao Senhor porque o Senhor é o nosso único Deus, em quem confiamos, em quem colocamos a nossa vida. Ó Deus, o Senhor é grandioso, o Senhor é soberano, o Senhor é cheio de majestade, o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Por isso, Senhor, apresentamos este culto de adoração e louvor. Suplicamos que o Senhor receba este culto como expressão do coração da Tua Igreja, que neste momento e através deste ato de culto, louva, adora e glorifica ao Teu santo e maravilhoso nome. Apresentamos este culto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse instante, irmãos e irmãs, ouviremos o cântico Majestade e Glória em louvor ao nosso Deus.
Faremos a leitura bíblica na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, e assim diz o texto sagrado: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cantemos neste instante o hino Cantai a Cristo. Louvemos a Jesus, o nosso Senhor. Somos chamados à confissão de pecados. O Salmo 32, versículos 1 a 6 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim,
todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Cantemos nesse instante de confissão o hino ao orarmos. Oremos. Pai de amor, Deus de misericórdia, nesse instante, Senhor, suplicamos, sonda os nossos corações. O Senhor conhece tudo aquilo que se passa no mais profundo do nosso coração. E nós, nesse instante de oração, confessamos que somos pecadores e carecemos das Tuas misericórdias. Por isso, Senhor, nesse instante suplicamos, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Oramos assim porque confiamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a remissão de pecados. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de todos nós e ouve a nossa súplica, pois oramos porque confiamos tão somente em Jesus Cristo, nosso único e eterno mediador. E é em nome dele que nós oramos, agradecidos pelo perdão. Em nome de Cristo, amém e amém. Respondamos, irmãos e irmãs, ao perdão que Deus nos concede, cantando a beleza de Cristo.
Temos nesse instante o momento do ofertório. Aqueles que estão participando deste culto e que não são membros, não pertencem a esta igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista, não se sinta constrangido. O momento do ofertório, a consagração dos dízimos e das ofertas, é uma prática dos membros desta igreja. E nós fazemos isso de coração, e nós fazemos isto com gratidão a Deus, porque sabemos e experimentamos que Ele tem cuidado de nós e tem suprido as nossas necessidades. Nós não ofertamos para receber de Deus, não. A Bíblia nos ensina que nós ofertamos porque já recebemos de Deus, porque Ele é bom e Ele supre as nossas necessidades. Todavia, se você está participando deste culto e não é membro desta igreja, mas se deseja participar também do ofertório, basta você anotar os dados da conta bancária da igreja, que está aparecendo aqui no vídeo, e participe segundo a sua vontade e segundo a generosidade do teu coração. Nesse instante, enquanto fazemos o nosso ofertório, cantaremos o hino Tu és fiel, Senhor, a primeira estrofe. Cantemos este hino com gratidão no nosso coração. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos ao Senhor por este momento em que pudemos apresentar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Podemos fazer isso porque o Senhor já nos deu as coisas que são necessárias para o nosso dia a dia, para o nosso sustento do dia a dia. Agradecemos ao Senhor pelo trabalho das nossas mãos, agradecemos ao Senhor pelo alimento de cada dia, agradecemos ao Senhor pela Tua providência. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado a Deus, e que essas ofertas e esses dízimos sejam utilizados tão somente para o louvor da Tua glória e para benefício da missão da Tua igreja aqui neste lugar. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Continuando este ato de culto e de gratidão e louvor ao nosso Deus, cantemos nesse instante cânticos que falam da importância da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Louvemos a Jesus, o nosso Senhor.
continuidade a este culto de louvor ao nosso Deus, chamamos a atenção de todos os irmãos e irmãs para este momento da meditação na Palavra de Deus. Hoje faremos a leitura
no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. E diz assim o Evangelho: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Oremos. Bondoso Deus, diante da Tua Palavra, nos encontramos mais uma vez. E nesse instante, humildemente, reconhecemos a nossa dependência do Teu Santo Espírito para compreendermos a vontade do Senhor através da Tua Palavra. Por isso, suplicamos a iluminação e o ensino do Teu Espírito sobre todos nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esse texto que acabamos de ler é como se fosse um fechamento do livro do Evangelho de João. E ele diz que Jesus fez na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, neste Evangelho. Mas ele diz que estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então veja que é apresentado aqui neste pequeno texto da conclusão do Evangelho, é apresentado o propósito dos sinais de Jesus, dos milagres de Jesus. Jesus não realizou milagres por causa do milagre em si. Jesus não realizou milagres para simplesmente demonstrar seu poder. Não. Jesus realizou milagres, sinais, mas estes sinais sempre tinham um propósito. E o propósito geralmente era para glorificar a Deus e chamar a atenção do povo para a presença de Deus através de Jesus Cristo. E a partir deste texto, queremos compartilhar com a igreja neste momento sobre o seguinte tema: bendita presença de Jesus. E para falarmos a respeito deste tema, desta bendita presença de Jesus, queremos destacar 3 sinais que Jesus fez e que estão registrados no Evangelho de João. O primeiro sinal que queremos destacar está no capítulo 2 do Evangelho de João e que nos conta o primeiro sinal que Jesus realizou no seu ministério, quando ele transforma a água em vinho. Irmãos e irmãs, transformar a água em vinho, que propósito será que Jesus tinha neste milagre? Evidentemente que, se olharmos para a cultura judaica no tempo de Jesus, nós vamos perceber que vinho na cultura judaica no tempo de Jesus era o símbolo, era o sinal de alegria. E veja, irmãos e irmãs, que o primeiro sinal que o Evangelho de João registra a respeito de Jesus é justamente transformando a água em vinho. É como se o evangelista João estivesse dizendo aos seus leitores: a verdadeira alegria da vida está entre nós, Jesus Cristo. Mas, irmãos e irmãs, a
partir deste sinal, eu gostaria de dizer aos irmãos sobre a importância da presença de Jesus. No capítulo 2, quando conta este primeiro sinal de Jesus, diz que era uma festa de casamento. Veja que coisa interessante. Jesus vai a uma festa. Como é que será que Jesus se comportava numa festa? Será que ele ficava no canto, sisudo, prestando atenção, olhando apenas para as pessoas? Certamente que não. Porque festa pressupõe ambiente descontraído, alegre, festivo, celebrativo. E certamente Jesus estava também participando daquela alegria, daquela festa. Mas de repente, irmãos e irmãs, diz o texto bíblico, que numa altura da festa acabou o vinho. Para que possamos perceber a importância desta informação, é preciso lembrar que as festas de casamento na cultura judaica do Antigo Testamento e no tempo de Jesus, estas festas elas costumavam durar uma semana, e era a família da noiva que recebia os convidados pelos 7 dias da semana. E o texto bíblico diz que em um determinado momento da festa, não sabemos se foi no terceiro, se foi no quarto ou no quinto dia, não sabemos, mas diz o texto que em um determinado momento acabou o vinho. E houve uma preocupação nos bastidores daquela festa, com os organizadores daquela festa, houve uma preocupação. Eu imagino que nos bastidores daquela festa começou a haver um corre-corre. Olha, acabou o vinho, e agora? Vamos, o que a gente vai fazer? E num determinado momento, Maria, a mãe de Jesus, chegou para Jesus e disse: olha, acabou o vinho. E Jesus disse: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas, diz o texto, que Jesus então interviu naquela situação. E o desfecho, todos sabemos. As talhas de água que Jesus ordenou que fossem enchidas, de repente, estas águas são transformadas em vinho. Bendita a presença de Deus. Era um momento de festa, era um momento de descontração, era um momento de diversão, era um momento de alegria para aquela família e os seus convidados, naquela festa de casamento. Mas de repente surgiu um imprevisto, algo que poderia acabar com aquele momento festivo, com a alegria daquela festa, mas porque Jesus estava presente, isto não ocorreu. A presença de Jesus garantiu a continuidade da festa. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, quero destacar o sinal que Jesus realiza e que está registrado no capítulo 6 do Evangelho de João. Este capítulo conta-nos a história da multiplicação dos pães, quando Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes. E diz o relato bíblico que ali ele alimentou mais de 5.000 homens. Então, irmãos e irmãs, este relato também é importante para percebermos a importância da presença de Jesus.
Diz o relato da multiplicação dos pães, no capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus estava num determinado lugar ensinando, e diz o texto que numerosa multidão estava ali naquele lugar. Certamente era um campo um tanto quanto afastado de alguma cidade, e Jesus estava ali assentado, e já era o período da tarde, e algum dos discípulos disse: Mestre, a multidão tem fome, e não tem lugar nenhum aqui para se comprar alimento, então é bom despedir a multidão para que vão embora para se alimentar. E Jesus disse: mas não tem nenhum alimento aí? Um dos discípulos trouxe a informação: há um rapaz que tem consigo 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para uma grande multidão? E diz o texto que Jesus então ordenou que aquela multidão se assentasse, e ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e tendo dado graças, orou, e depois ordenou aos seus 12 discípulos que começassem a distribuir aqueles pães para a multidão. E diz o final do relato que depois de todos comerem fartamente, sobraram ainda 12 cestos de pães. Este é o sinal que Jesus realizou, que nós conhecemos como a multiplicação dos pães. E em que situação que se deu este sinal? Era uma situação de necessidade material. Não tinha pão e as pessoas estavam famintas. Isso então aponta para uma necessidade material. Pão, nas Escrituras, vai além do significado, o seu significado vai além do pão feito de farinha, que nós também nos alimentamos dele. Pão, nas Escrituras, significa todas as coisas materiais que nos são necessárias para a nossa subsistência no dia a dia. Este é o significado de pão nas Escrituras. São as coisas que nos são necessárias no dia a dia. Jesus, inclusive, ele falou sobre os significados deste pão no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, quando Jesus ensina: não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Comer, necessário para o nosso corpo; o saciar a sede, necessário para o nosso corpo; o vestir-se, necessário para o nosso corpo. Então, comer, beber e vestir é o pão de que necessitamos de cada dia. Então, irmãos e irmãs, este sinal da multiplicação dos pães ocorreu por causa de uma necessidade material. Não tinha pão, como fazer? A bendita presença de Jesus naquele momento fez com que esta necessidade material, a necessidade do pão, fosse suprida. Que coisa maravilhosa! Jesus, através da sua bendita presença, ele proporciona àquela multidão que se alimentasse, e que ainda sobraram 12 cestos de pães. Numa necessidade material, a bendita presença de Jesus
fez toda a diferença. Irmãos e irmãs, em terceiro lugar, quero destacar no Evangelho de João o sinal que está registrado no capítulo 11 do Evangelho. E o capítulo 11 do Evangelho de João conta o sinal da ressurreição de Lázaro. E é interessante quando nós lemos aquele relato, nós vamos perceber que Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, era uma família muito querida de Jesus, muito amada por Jesus. Sempre que Jesus estava na região de Betânia, onde morava aquela família, Jesus passava e se hospedava na casa daquela família. E aconteceu que o Lázaro adoeceu gravemente. E as suas duas irmãs mandaram alguém para que desse o recado para Jesus. E neste período em que alguém foi dar o recado para Jesus que o seu amigo estava gravemente enfermo, até que fosse e encontrasse Jesus em um outro lugar, e depois de Jesus receber o recado, até que ele chegasse aonde morava aquela família em Betânia, diz o relato do Evangelho, que quando Jesus chegou à casa daquela família, Lázaro fazia já 4 dias que havia morrido. E diz-nos a história que Jesus disse àquelas duas irmãs: se creres, verás a glória de Deus. E aí se dirigiram até a sepultura, e chegando lá, conhecemos o desfecho da história. Jesus ressuscitou aquele que estava morto havia 4 dias. Ressuscitou e o devolveu ao convívio da sua família. Mais uma vez, irmãos e irmãs, perguntamos: em que situação que Jesus realizou este sinal, este milagre? Foi numa situação de perda. Uma situação de perda, e uma perda muito significante, uma perda muito importante, a perda de um ente querido pelo falecimento, pela morte. Irmãos e irmãs, mas percebemos neste relato que diante da perda da vida de Lázaro, diante da dor da grande perda daquelas duas irmãs, Maria e Marta, a presença de Jesus fez toda a diferença. A presença de Jesus transformou aquela situação de morte em vida. Então foi numa situação de grande perda que a presença de Jesus fez diferença. Irmãos e irmãs, o que esses 3 sinais podem nos ensinar nesta noite, neste momento de reflexão? O que esses 3 sinais podem nos ensinar a respeito da bendita presença de Jesus? Queridos irmãos e irmãs, todos nós, na nossa vida, estamos sujeitos às mais variadas circunstâncias. Há momentos na nossa vida, há situações na nossa vida que são momentos de festa, entre aspas. Momento da nossa vida em que tudo vai bem, em que tudo está em paz, em que as coisas estão caminhando bem, em que tudo favorece a tranquilidade, a alegria da vida, a alegria da família, o bem-estar. Mas nesses momentos, de repente, pode surgir alguma situação diferente. Irmãos e irmãs,
quando estivermos vivendo, passando por tempos de alegria, de tranquilidade, de paz na nossa vida, na nossa família, precisamos valorizar a presença de Jesus. Valorize a presença de Jesus no tempo de festa, entre aspas, da tua família, da tua vida. Também, irmãos e irmãs, na nossa vida nós estamos sujeitos a enfrentar dificuldades materiais. Enfrentar dificuldades materiais relacionadas à falta de trabalho, relacionado a uma dificuldade financeira, a qualquer dificuldade material. Estamos sujeitos a enfrentar dificuldades materiais na nossa vida. E quando enfrentamos esses momentos, é preciso considerarmos e confiarmos na bendita presença de Jesus conosco. Quando faltava o pão para aquela grande multidão, os discípulos queriam dispersar a multidão para que cada um corresse atrás do pão, mas Jesus disse não. Jesus, ele interveio naquela situação e providenciou o pão, supriu aquela necessidade material. Assim também, quando enfrentamos dificuldades materiais, nós precisamos confiar em Deus, confiar em Jesus, que Ele proverá. Também na vida, irmãos e irmãs, estamos sujeitos a enfrentar perdas. Estamos sujeitos a enfrentar grandes perdas. E uma das perdas mais difíceis que enfrentamos na vida é a perda causada pela morte de um ente querido. Podemos enfrentar outros tipos de perda também, mas esta é uma das mais difíceis de ser enfrentadas. E irmãos e irmãs, quando passamos pelo momento da perda, inclusive da perda causada pela morte, nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus e confiar na sua bendita presença no momento do luto, e lembrarmos das palavras de Jesus quando disse àquelas duas irmãs: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Diante da perda causada pela morte, Jesus ensinou aquelas duas irmãs a olharem para a esperança da ressurreição eterna, que alcançará a todos nós que cremos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Oh, bendita presença de Deus, bendita presença de Jesus Cristo na nossa vida. Portanto, irmãos e irmãs, em tempos de alegria e de festa da vida, valorize a presença de Jesus na sua vida. Em tempos de dificuldades materiais, valorize a presença de Jesus e confie na providência de Deus. E diante das perdas da vida, principalmente da perda por causa da morte, enfrentar o luto, confie nas benditas promessas de Jesus Cristo, confie na esperança da ressurreição eterna. Bendita presença de Jesus. Por isso podemos afirmar: satisfação é ter a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a meditação da Palavra de Deus, que nos falou sobre a importância da bendita presença de Jesus na nossa vida, em todas as circunstâncias, sejam elas de alegria e de paz, sejam elas de dificuldades materiais
ou sejam elas de momentos de grande perda. Em todos esses momentos, precisamos da bendita presença de Jesus conosco. Por isso, nesse instante, ouviremos o cântico: satisfação é ter a Cristo. Em Cristo tudo temos. Já estamos caminhando para o término deste culto. É o momento do envio, momento de oração e súplica. O Salmo 121, versículos 1 e 2 diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse instante, nos preparando para o momento de oração e súplica,
ouviremos o cântico cada instante. E enquanto ouvimos este cântico, coloquemo-nos em oração diante de Deus e apresentemos diante dele as nossas necessidades. Momento de oração. Coloque a sua vida na presença de Deus. Maravilhoso e eterno Deus, o Senhor é o Deus de toda providência. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. E neste momento de oração, nos achegamos ao Senhor e suplicamos: tem misericórdia de nós. Suplicamos que o Senhor esteja suprindo as necessidades da Tua igreja, suprindo as necessidades de cada família. Os Teus filhos e filhas nesse instante, Senhor, encontram-se em oração nas suas respectivas casas e apresentam diante do Senhor nesse instante as suas necessidades, as suas preocupações, as suas dificuldades. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo e que o Senhor esteja agindo na vida dos Teus filhos e filhas e que o Senhor possa estar restabelecendo, suprindo a cada necessidade, restaurando a cada situação que precisa ser restaurada. O Senhor conhece todas as coisas. Oramos assim porque confiamos no agir do Senhor, ó Deus, e também, mais uma vez, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós dia após dia. Suplicamos que o Senhor continue a guardar a Tua igreja, a sustentar a Tua igreja com o Teu amor, com o Teu poder e com a Tua maravilhosa paz. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, você pode fazer isso hoje e agora. Basta você clicar aqui no link inscrever-se, que fica desse lado aqui, ative o sininho e você automaticamente já estará inscrito. E não nos esqueçamos também, todos nós que participamos constantemente em todas as atividades desta igreja, não nos esqueçamos de dar o like, o joinha, fica desse lado aqui do seu vídeo. Então é preciso você, a cada culto, também dar um sinal ali
para demonstrar que esta programação tem sido importante. Nós já estamos encerrando este culto de louvor ao nosso Deus, em que meditamos na importância da bendita presença de Jesus conosco. E nesse instante cantaremos a nossa fé em Cristo Jesus, através do hino Segurança Bendita. Cantemos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém.
Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada por Deus. E lembremos, no dia a dia, a importância da bendita presença de Jesus. Valorizemos esta bendita presença. Vamos todos em paz. E neste instante, ao encerrarmos este culto, ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe a todos e todas.